Esta é minha recapitulações do anime chamado Um Dia de um Look. Se você aprecia minhas recapitulação, por favor, considere se inscrever no canal. A história começa com duas cenas distintas, uma situada num mundo pós-apocalíptico onde um casal segue caminhos separados, e a outra mostra uma garotinha se despedindo enquanto um avião está prestes a decolar. Na cena romântica, o casal deve encontrar o caminho de volta um para o outro, mas precisa se abraçar rapidamente enquanto se prepara para a desgraça iminente. Na outra cena, a menina vê que começa a nevar, mas fica mortificada quando o avião em que estava acenando pega fogo e explode bem diante de seus olhos. Somos apresentados a Isumo, que acabou de terminar de ler uma história em quadrinhos romântica. Ela suspira alívio porque finalmente terminou o mangá. Ela aponta o perigo de ficar ali parada e explica a ele que sempre quis uma chance de um romance apaixonado como o de seu mangá, mas, devido a algo errado com seu corpo, isso nunca acontecerá. É por isso que escolheu morrer. A garota ameaça o homem para não mexer com ela, mas ele não parece levá-la a sério. Ela continua ameaçando ao revelar que qualquer um que a tocar contrairá uma doença incurável e morrerá. O gigante Bemomoth de músculos apenas ouve calmamente. Ela reitera que não tem nada de bom para viver com um corpo como o dela. A dor emocional a faz fechar os olhos, mas a montanha ambulante de músculos estranhamente anda direto na direção dela, desconsiderando a ameaça que ela estava fazendo. Ela não tem ideia do que está acontecendo e se pergunta se o esfaqueou. O homem agarra pela frente, descobre que nunca ouviu falar de uma doença mortal transmitida pelo toque, mas acha isso legal. O psicopata aponta que, portanto, está ficando obsoleto e espera com entusiasmo para sentir o veneno que ela mencionou. Ela diz a ele que seu desbloqueio está chegando, e o cara fica chocado quando o chão sob seus pés se quebra, apresentando seu corpo a um trem em alta velocidade. Isumo está completamente fora de si enquanto pede desculpas ao estranho por fazer isso de novo. Ela se condena por arrastar outra pessoa para seu problema e culpa-se por demorar muito para acabar com tudo. No entanto, ela fica chocada ao ouvir a voz do cara novamente e ainda mais assustada quando a cabeça dele vira na direção dela. Este cara está animado demais para alguém que acabou de ser decapitado, e ele percebe que a história da doença era apenas uma fachada para proteger os outros. Isumo observa com total descrença enquanto o cara impulsiona sua cabeça para frente com seu sangue e reconstrói seu próprio corpo. O foguete de sangue humano determina que é seu dia de sorte, já que encontrou alguém como ela. No entanto, ela não está ouvindo uma palavra do que ele está dizendo. Completamente chocada, ela o chama freneticamente de zumbi enquanto desfere um soco doloroso e foge. Este cara é rápido, conseguindo impulsionar todo o corpo para capturá-la, explicando que ele é um morto-vivo. Ele tem algumas dúvidas sobre o azar que ela mencionou, mas os policiais estão a caminho. Ele a instrui a resistir e decolar como um jato movido a sangue. Ele se pergunta se ela está impressionada com suas habilidades de salto e explica que simplesmente regenerou suas pernas arrancadas em alta velocidade, utilizando o impulso para realizar a façanha. Ignorando o psicopata em regeneração, ele tenta fugir, mas a captura novamente. No entanto, Isumo é rápida em lembrá-lo de que está tocando nela, o que trará azar novamente. O cara não se deixa enganar e aponta corretamente que ela disse que ficaria bem contanto que ele apenas tocasse em suas roupas. Ela só quer que a deixe ir, mas ele ressalta que é um longo caminho, e tudo o que quer são mais informações sobre o azar dela. Isumo enlouquece um pouco, mas logo percebe que ela estava planejando morrer naquele mesmo dia de qualquer maneira. Ela afirma que as ameaças dele não a assustarão, então ele tem a brilhante ideia de girá-la em velocidades absurdas. Isumo mal consegue suportar a tortura do psicopata e, freneticamente, concorda em contar tudo a ele depois. Sua explicação começa há 10 anos, quando ela tinha apenas 8 anos. Seus pais estavam indo para o exterior a negócios, e ela estava se despedindo deles. Disseram que ficariam fora por uma semana e a abraçaram antes de partir. Cerca de meia hora depois, o avião encontrou um problema inesperado no motor, resultando na morte de todas as 270 pessoas a bordo, incluindo seus pais. Foi então que ela descobriu que as pessoas que a tocam acabam se machucando, sendo a causa do acidente de avião que vitimou seus pais. Por isso, ela cobre a pele nua da cabeça aos pés. É difícil para ela falar sobre isso, pois é muito pessoal. Mas ele a interrompe e a abraça.
Ela se pergunta se ele ao menos escutou o que ela disse, mas ele entendeu muito bem que tocá-la traz à tona um golpe de azar, e agora decidiu testar. Ela diz a ele que ele precisa correr enquanto ainda pode, mas é tarde demais, e uma caixa cai, transformando-o em uma panqueca de banana. Izumo aproveita esse momento para escapar do psicopata atordoado, mas ele rapidamente se regenera. Insatisfeita com os resultados, ela escorrega em uma casca de banana e cai no chão em construção enquanto o cara desfruta de um lanche. Izumo, incrédula, está morrendo de vontade de um homem-banana hétero apelar da maneira mais engraçada e triste. Aponta que ela nunca teve a chance de experimentar nada enquanto ela cai. Seu precioso mangá cai do bolso, e ela implora para que não termine assim. O chão se aproxima rapidamente, e ela desmaia, finalmente percebendo que não está pronta. Então, nosso herói aparece para agarrá-la em seu livro, usando sua estranha habilidade para atrasá-los, dizendo a Izumo que não há como ele deixá-la morrer. Isso ocorre porque ele acredita que finalmente encontrou o poder que lhe concederá uma morte real. Ele revela que sabe que há uma regra que ela tentou esconder dele antes. Ele acredita que, se conseguir descobrir qual é essa regra, poderá causar um golpe de azar ainda maior. Seu objetivo é trazer à tona o maior golpe de azar que ela possui, na esperança de finalmente encerrar sua vida ridiculamente longa. Utilizando seu poder notoriamente bruto, ele voa novamente e declara que é hora de retornar ao seu esconderijo e descobrir sua habilidade de azar. Entretanto, à distância, vemos que ele está sendo observado pelo traje. Ele explica a alguém que o dispensador de sangue humano está a caminho de seu esconderijo com o que eles chamam de nova raça, e ele é instruído a prendê-la depois de confirmar sua habilidade em seu esconderijo. O morto-vivo acaba de descobrir que contanto que ele a toque, isso se correlaciona com o tamanho de seu azar. O próximo teste que ele deseja realizar envolve a área de superfície, então ele instrui-a a tirar a roupa para que ele possa se agarrar a uma área tão ampla quanto possível. No entanto, ela sai correndo e exige que ele desista de seus experimentos. Ele responde dizendo que a culpa é dela por não contar a ele como seu trabalho de azar funciona. Infelizmente para ela, fica presa em um prego e perde o chapéu. O morto-vivo faz uma piada sobre o cabelo de Rapunzel, mas ela começa a chorar e não consegue acreditar que alguém viu seu cabelo absurdamente longo. Ela explica que nenhum cabeleireiro poderia cortá-lo para ela, já que qualquer um acabaria morto-vivo. O solucionador de problemas pega uma tesoura e começa a cortar, apontando que enquanto ele a tocar, nenhum desbloqueio surgirá em seu caminho. Assim, ele acaba dando a ela um novo corte. Enquanto isso é verdade, ela lembra a ele que, uma vez que ele se soltar, todo o azar acumulado o atingirá de uma vez. Ela teme o quão ruim será, mas ele a interrompe e explica confiantemente que ele é um morto-vivo. Felizmente para ela, ele era estilista há muito tempo, e ele termina rapidamente. Ela está hesitante para olhar, mas quando o faz, fica feliz por Izumo ver que ele a deixou bonita. Ela agradece, e o morto-vivo, mais animado do que nunca, aponta que a segurou por 15 minutos seguidos e espera que o próximo desbloqueio seja confuso. Ela não tem ideia do que vai acontecer, mas vemos que a cabeça dele foi removida pelo traje de antes, que agradece a Izumo por fazer os mortos-vivos baixarem a guarda antes de explicar quem eles são. Ele afirma que terão que conter os mortos-vivos em uma cápsula especial primeiro. Ela se pergunta por que eles fizeram isso e fica chocada ao ser algemada, pensando que estavam do seu lado. Eles riem dela por ser tão ingênua. Explicaram que seu trabalho é policiar quaisquer negadores não selecionados, como ela mesma ou qualquer umas, que joguem o mundo no caos. Assim como eu, ela não tem ideia do que estão falando, e o cara explica que a habilidade dela é extremamente única. Eles determinaram que sua habilidade anula a sorte de quem a toca e os mata, habilidade perfeitamente adequada para assassinato. No entanto, tocá-la através do pano mantém a pessoa perfeitamente segura. Ele afirma que o ponto fraco da habilidade é que, uma vez conhecidas suas condições, é fácil combatê-la com luvas. Ela percebe que querem fazer algo com o poder dela e apontam que obviamente querem usá-lo para matar. Ele tem certeza de que morto-vivo queria usá-lo para o mesmo, já que ela seria uma arma feroz se ela se curvasse à vontade dele. Izumo finalmente fala e diz a eles que estão errados, mesmo que tenham acabado de conhecer um Jihad, só usaram seu azar para que só ele pudesse morrer. Ela proclama que aquele novo amigo zumbi dela não é nada parecido com ele, mas o terno não quer ouvir.
Ele a avisa para tomar cuidado com a boca, já que não se importa em se livrar dela em vez de capturá-la. Izumo começa a chorar porque, ao contrário de todos os outros, os mortos-vivos a tocaram sem um pingo de medo. Ela se culpa desde que isso aconteceu com ele cortando o cabelo dela, mas está grata por ele ter feito isso. Agradece aos mortos-vivos, e só então o traje que segurava o morto-vivo é atingido por um raio. Os outros trajes se perguntam se foi o azar dela, mas determinaram que não foi porque os requisitos não foram atendidos. Eles presumiram que foi um golpe de azar dele, mas ela diz a eles que estão errados e que não foi por acaso. Então, Izumo fica exultante ao ver que os mortos-vivos retornaram, e o foguete de sangue humano está furioso. O processo afirma que as armas são ineficazes contra mortos-vivos e eles têm que atacá-lo todos imediatamente para derrubá-lo. Além disso, ele pode ser um morto-vivo, mas ele é um amador quando se trata de combate e é insultado por ouvir isso. Ele explica que pode parecer um lutador amador agora, mas o passado geralmente é uma história completamente diferente. Ele não tem espaço suficiente para tantas informações, então coloca uma tampa em seu cérebro para guardar 100 anos de memórias engarrafadas, caso contrário, ele perderia a cabeça com a coisa removida de seu cérebro. Morto-vivo recupera todos os seus conhecimentos de luta e derrota facilmente os inimigos. Mortos-vivos só agora percebem o que aconteceu ao cortar seu Nogijin fora não foi o azar dela fazer o azar do corte de cabelo foi na verdade aquele raio que foi completamente inesperado. Undyad determina que ele precisa testar o atraso em sua habilidade. O traje percebe agora que morto-vivo não é tão simples, já que as habilidades que ele cultivou ao longo de sua longa vida também são suas armas que o traje determina que ele terá que implementar uma estratégia bastante dissimulada e ameaça matar Izumo se Undyad não entregar sua própria cabeça sem regenerar. Izumo acha que isso é inútil, mas o traje explica a ela que morto-vivo parece valorizá-la bastante. Ada está super decepcionado porque o cara não vai brigar com ele, pois achou que seria divertido e ele choca Izumo quando começa a arrancar sua cabeça. Izumo começa um discurso dramático sobre como ela não consegue mais ver pessoas ao seu redor se machucando. Mas Undyad não está ouvindo e já cortou sua cabeça, afirmando que não se importa nem um pouco com as emoções dela. Ele se divertiu o dia todo e quer que eles festejem de novo se, de alguma forma, se verem novamente no futuro. Morto-vivo passa as mãos sobre sua cabeça, o que faz com que seu corpo seja destruído enquanto sua cabeça voa no ar, e Uma começa a pensar sobre como a verdade é que ela sabe como desencadear o maior golpe de azar. Ela se liberta do traje, mas pensa em como seu plano pode não dar tão certo. Salta no ar para dar um beijo na bochecha da cabeça do morto-vivo, deixando o terno se perguntando o que ela fez. Ela diz a ele que não foi nada especial, apenas pensou que seria bom deixar todas as preocupações de lado e tocar alguém que ela sabe que é seu azar vindo. O traje não tem ideia do que ela está dizendo, mas Undyad parece descobrir. Ele diz a Izumo para sair de lá enquanto ele se regenera e diz ao traje que está acabado. Explica que no momento em que o traje os atingiu, a sorte deles acabou lá fora. Esse cara começa a se iluminar e desfaz o terno enquanto olha um meteorito e destrói completamente todo o prédio. Izumo se preocupa com o zumbi, mas logo ele emerge da fumaça. Sua atitude alegre nunca muda, e ele afirma alegremente que nunca tomou um meteorito no rosto antes. Ela fica feliz em ver que ele está vivo, e ele a elogia por sua boa sorte. Os dois finalmente se apresentam, mas Undyad não tem um nome real e Izumo decide dar um a ele e escolhe Andy, porque ele está morto. Ele não dá a mínima e é simplesmente incrível ver que um beijo causou toda aquela destruição. Algum tempo depois, Fuko, cujo primeiro nome é Fuko, pensa em como seu azar sempre faz com que pessoas morram por causa disso. Ela sempre sentiu que não merecia viver, mas foi quando conheceu Undyad que a achou divertida. No começo, ela odiou, mas estar com ele a ajudou a sentir que poderia continuar vivendo um pouco mais. Esse sentimento não durou muito, no entanto, pois ela aprendeu o quão rude Andy é, sua obsessão por extrair o maior golpe de azar que o fez vir com uma ideia. Ele aponta como um simples beijo causou uma destruição massiva e determina que ser mais íntimo deve trazer um enorme golpe de azar com possibilidades destrutivas ilimitadas. Andy não quer perder tempo, mas Fuko fica furiosa. Ela sente que ele só pensa nela como uma ferramenta para morrer e tenta descobrir uma maneira de sair dessa situação. Fuko surge com uma solução para a situação e essa é a simpatia de Andy.
Ele não tem ideia do que ela está falando, então ela explica que, além de sua mãe, seu pai e ele, ela também beijou seu avô, que, como observação lateral, tinha dentes falsos tão assustadores que podiam dar a um pesadelo seus próprios sonhos. A única coisa que aconteceu com ele, devido ao beijo dela, foi torcer os tornozelos. Ele faleceu 3 anos depois, mas houve muito atraso para isso ser culpa do azar dela. Foucault determina que isso deve significar que quanto mais ela gosta de uma pessoa, maior será o evento do azar. Isso significa que se ele continuar tentando ser íntimo dela agora, ela acabará odiando-o para sempre, o que levará a um péssimo azar, e ele perderá a chance de um fim adequado para sua vida. Nosso garoto Andy percebe instantaneamente qual é a missão. Ele diz a ela que tudo o que ele precisa fazer agora é garantir que ela não morra até que isso aconteça. Ela se pergunta o que ele quis dizer com isso, mas ele já está em movimento. Momentos depois, Foucault fica chocada ao estar em um arsenal impressionante, com armas suficientes para fazer John Wick corar. Andy explica que ele montou lugares como este em todo o mundo para que pudesse batalhar com certos caras sempre que precisa. Ela não tem ideia de quem são esses caras, mas não há tempo para questionar o maníaco amante de armas que protege sua preciosa portadora da morte. Vestindo-a como se ela estivesse se preparando para o apocalipse, ela agora é à prova de balas, à prova de facadas e até resistente a armas químicas. Ele explica que é uma contramedida contra os caras que os atacam. Eles são uma organização que policia mistérios não identificados como eles mesmos, e para eles, são eles que devem manter sob controle. É quase garantido que um segundo grupo deles aparecerá em breve. Foucault acha que podem tê-los assustado ao derrubar um meteorito do espaço e tudo, menos Andy, afirma que não há chance de eles estarem com medo, pois a organização tem um enorme poder de fogo próprio, pessoal, assim como aqueles garotos e garotas que negam as regras deste mundo, apropriadamente chamados de negadores. Esta organização tem uma fachada, mas seu azar e habilidades de mortos-vivos são desconhecidos. Eles não têm chance, então Andy decidiu que precisam fugir. Ele revela que há 50 anos aqueles negadores o pegaram e o bagunçaram muito. Ele passou os próximos 10 anos em um laboratório fazendo testes constantes em seu corpo. Isso faz com que Andy esteja realmente curioso sobre o que fariam com Foucault se a pegassem. Não há como dizer quantas pessoas teriam suas vidas acabadas apenas para confirmar as regras de seu azar. Andy mostra um pouco de como sua mente louca, sombria e imaginativa funciona enquanto aponta que eles podem até cortar partes de seu corpo para ver se seu azar ainda funciona quando separado. Foucault não suporta ouvir isso e imediatamente concorda que eles precisam fugir, partindo em seu adorável conjunto de motocicleta. Andy mostra que ele pode ficar entusiasmado não importa qual seja a situação. Infelizmente, nosso herói despreocupado não tem destino em mente, e seu plano é apenas continuar correndo. Foucault sente que sem um plano, é apenas uma questão de tempo antes de serem pegos, e ela já tem responsabilidades suficientes com ele. Ela teme o que acontecerá com ele se eles forem pegos, como no dia anterior, mas ele a acalma. Ele explica que até que ela se apaixone perdidamente por ele e dê a ele o maior golpe de azar possível, ele promete que não vai deixá-la morrer. Foucault fica chocada por ele não ter desistido de se apaixonar por ele, mas seu protagonista confiante garante que isso acontecerá no momento em que o céu se despedaçará, como a tela de um telefone em um mundo sem cases. Andy explica que foi assim que eles distorceram os caras que o capturaram 50 anos atrás. Também saiu de um daqueles buracos no céu. Algo enorme emerge dele, e Andy reconhece isso imediatamente, chamando-os de União. O robô gigante da destruição causa sérios danos, e Foucault tenta correr em direção a Andy. No entanto, ela é puxada por um cara que pode dizer claramente que ela gosta de mortos-vivos pela maneira como ela estava correndo. Ele determina que ele deve ser um inimigo e fica chocado ao perceber que suas pernas não se movem. O robô diz ao cara para acabar com a vida da garota, já que suas ordens são capturar mortos-vivos e se livrar do azar. O cara quer conversar com ela por um tempo, mas isso só dá a Andy tempo para um ataque surpresa. Ele tenta um ataque poderoso, mas Foucault fica chocada quando seu corpo para de se mover. O cara com o pescoço grosso como um tronco de árvore promete que não tem culpa, e Andy percebe que seu corpo não se move, especificamente seus braços, pernas e torso. Robocop dá um soco poderoso, mas isso faz Andy perceber algo, pois agora ele pode mover seu corpo novamente.
Fuku tenta dizer a ele que NEXZilla está atrás dela, sendo o impedimento do movimento. Já que ele a está impedindo de se mover, Andy aponta que ela está movendo as mãos para a direita, agora são apenas as pernas dela que não estão se movendo. Então, os dois definitivamente não estão relacionados. Ele explica que ambos são negadores do tipo restrição de mira externa. Eles parecem semelhantes, mas os alcances e habilidades não são iguais. Robocop, com o terno dele, paralisou seu corpo, e ele presume que o cara de cabelo azul tem a vontade dela. O problema é que ele não sabe o que exatamente eles estão negando para tirar isso. O cara com o pescoço tão grosso que poderia usar um bambolê como gargantilha fica impressionado que Andy tenha descoberto isso. No entanto, ele ressalta que simplesmente saber disso não significa nada, e ele não parece se importar. Sempre que aquele cara fala e dá um soco para testar sua teoria, ele descobre que está certo, já que pode se mover muito bem depois de ser atingido. Ele determina que tudo o que ele precisa fazer agora é ser atingido, se consertar e dar um soco no robô atrás da torradeira enorme. O robô o chama de idiota, e os dois vão e voltam trocando socos. O cara de cabelo azul fica impressionado com Andy, considerando que ele está sofrendo uma dor imensa, mas não consegue deixar de apontar o quão ultrajante é seu estilo de luta. Fuku fica frustrada quando ela se pergunta se eles serão perseguidos por pessoas como eles para sempre, e ele diz a ela que só se eles conseguirem fugir. Ele aponta que o meteorito que eles usaram não ajudou em seu caso, pois fez com que seus níveis de prioridade de captura subissem para 8 em uma escala de 10. E ela tinha apenas 5 anos quando foi descoberta pela primeira vez. Agora, não importa quantos caçadores eles evitem, sempre haverá outras pessoas ameaçadoras atrás deles. Ela fica chocada ao ouvir que ele se refere a outros negadores como eles e se pergunta por que eles não estão sendo caçados como eles. Então, o robô usa boosters para aumentar seu soco e arranca a cabeça de Andy do cara com o pescoço tão grosso que todos os seus lenços arquivam para a aposentadoria precoce e ficam felizes em saber disso. Eles despertaram o interesse de Fuku. Finalmente, descobrimos que o nome dele é Shen, e o robô quer que eles parem de responder às suas perguntas. Shen acha que tem o direito de saber e diz a ela que há 10 membros que eles pertencem à Organização Antifenômenos Não Identificados, também conhecida como União. Dentro de suas fileiras, há uma equipe especial composta por 10 negadores. Uma vez que os negadores estão isentos de possui com a condição de se comprometerem a realizar missões, há alguns testes que precisam ser passados primeiro. Embora Fuku esteja animada ao perceber que eles poderiam estar seguros se tornassem membros, o robô ameaça e explica que todos os assentos estão ocupados. Enquanto não houver vagas, a lista não vê acréscimos ou alterações. Qualquer negador que não seja membro é uma que joga o mundo no caos, um monstro. O robô se prepara para acabar com Fuku, mas Andy a salva instantaneamente. Ele ouviu tudo e decidiu que, em vez de serem caçados, eles simplesmente se juntariam à Hunting Party. Ele está super entusiasmado com isso e explica que eles vão apenas destruir esses dois caras para fazer espaço para eles na equipe. É incerto o que eles farão quando estiverem na equipe, mas Andy mais uma vez promete que nunca a deixará morrer. Não só isso, mas entregá-la a alguém também não é uma opção. Disse que Fuku sabe exatamente o que fazer e toca o pedaço de metal no peito de Andy como o padrinho de um casamento. Aponta como eles acabaram de fazer contato direto, mas Shen diz que era apenas uma área pequena, então o azar não vai acontecer seja tão ruim. Fuku, que se distanciou, diz a Andy que tem certeza de que um grande azar está por vir. Não querendo qualquer mal-entendido, ela explica que o enorme tamanho da sorte da ONU não significa que ela esteja apaixonada por ele, ela apenas gosta dele por gratidão. O robô tenta dizer a Shen para ir atrás da garota, mas ele não responde bem ao ser comandado. Fuku continua tentando acertar as coisas enquanto Andy se prepara para o desbloqueio. Ela confirma uma última vez que ela não está se apaixonando por Andy no momento em que Track faz uma aparição enfática. Andy conta aos dois caras que é hora de desistir de seus lugares no time e explodir em cima deles. Eles mal conseguem escapar, e Andy os leva em uma perseguição. Ele explica que os negadores negam suas próprias regras ou as dos outros quando lutando contra negadores de alvos externos como eles. Você tem que descobrir o que eles estão negando assim que possível. Andy mostra que ele é realmente muito inteligente,
pois determinou que quando o Jumbotron obtiver uma posição de ataque, ele nega seus movimentos, o que deveria significar que seu poder é chamado de inevitável. Shen ainda é um mistério, já que ele foi capaz de conter Fuku sem nenhum tipo de movimento específico. Ele decide ficar escondido e correr táticas para descobri-los. Andy se prepara para um ataque que ainda não vimos, mas fica chocado ao descobrir que o prédio está cheio de dinamite. Fuka corre se perguntando se ela é a culpada pela explosão, e vemos que o malvado duo ainda está vivo. O robô está farto da garota, pois, a menos que eles possam prever o que acontecerá, seu azar não é uma arma, é um desastre, mas ele decide que destruirá o indefeso Andy primeiro. Ele diz a Shen que sua missão está quase completa, mas fica chocado quando percebe que Undyard é na verdade quem está por trás dele. Andy diz a ele que ele pode ter sua mão, já que as partes do corpo que ele perde desaparecem em 30 segundos de qualquer maneira. Andy prepara seu próximo ataque, mordendo o próprio dedo. Ele se despede do inevitável e direciona as pontas dos dedos através de seu cérebro robótico. Andy chama sua bala de peças e usa seu poder regenerativo para atirar em suas próprias partes do corpo rasgadas como projéteis. Ele mostra que descobriu completamente o robô, apontando que cada vez que ele obteve uma postura de ataque, ele negou a capacidade de seu oponente de evitar. Estritamente falando, ele apenas parou os músculos movimentos enquanto estava em vigor. Infelizmente para a lata, ele não conseguiu impedir a regeneração de Andy. Shen chega chocado ao ver que o robô foi destruído. Andy diz que ele é o próximo, mas Shen tenta apontar que ele acabou de garantir seu lugar no time. Andy, o cavalheiro, diz que acabou de garantir o lugar de Fuku no time, mas ele também precisa de um. Shen se prepara para a batalha, e Andy se pergunta o que ele nega. Ele determina que apenas terá que descubra da mesma forma que ele sempre faz, acabando com sua vida repetidas vezes. Andy inicia a luta mirando na abertura e na postura de Shen com a perna direita, mas fica surpreso ao ver que ele atacou com a perna esquerda. Em vez disso, Fuku chega bem a tempo de ver que os dois estão lutando. Shen mal consegue conter sua alegria enquanto aponta o quão incrível Andy é, já que ele nunca pensou que alguém seria capaz de colocar a mão nele. Shen daria qualquer coisa para lutar contra ele regularmente, e Fuku não consegue acreditar que eles parecem ter se tornado amigos. Ele pensa que está claramente apenas brincando com ele e diz a Fuku para jogar sua espada para ele. Fuku teme que Andy não o pegue a espada, mas ele diz a ela para jogá-la de qualquer maneira. Andy continua lutando e afirma que pode não saber exatamente o que Shen nega, mas seu poder gira em torno de opostos. Shen propositalmente provoca uma lacuna em suas defesas e prepara uma defesa do lado oposto, à direita, vai para a esquerda, sobe e desce. É incrivelmente chato, mas Andy determina que isso é tudo. Andy pega sua espada com o pescoço logo depois de descobrir seu oponente e entra para encerrar a luta. Infelizmente, ele está de alguma forma parado. Shen explica que foi apenas por uma fração de segundo, mas Andy hesitou em cortá-lo ou não. Shen está surpreso, pois apesar de estar vivo há quase 200 anos, Andy ainda hesita quando se trata de acabar com as pessoas. Ou talvez ele não quisesse que a pequena senhorita tivesse o azar de vê-lo levar a vida de alguém. Shen agora está pronto para acabar com a luta, mas Fuku heroicamente salta para dar azar a esse idiota. Ele a evita facilmente, embora Shen não revele suas regras para eles, mas diz que eles não serão capazes de fugir ou tocá-lo. Seu poder funciona sob a psique profunda, então não adianta tentar resistir. Andy repreende Fuku por intervir, mas ela ressalta que estava apenas tentando ajudar. Shen pergunta qual deles se juntará à equipe, e Andy nem hesita, pois está claro que Fuku. Andy está preparado para ser levado a um laboratório para ser testado, mas Fuku lembra de como eles o trataram mal e se pergunta por que ele se ofereceria para ir novamente. Ele explica que ela não duraria um dia lá, mas ela está preocupada que ele nunca mais consiga escapar. Ele diz a ela para não se preocupar com isso, já que garante escapar antes que ela morra, mesmo que isso acabe com ele, mesmo que ela se torne uma velha corcunda. Ele promete conquistar o coração dela. Andy manda os dois irem embora, mas Fuku manda esperar. Ela diz a Shen para desviar o olhar, mas ele explica que não pode, pois isso desfará sua habilidade. Ela diz a ele que ele precisa e choca a todos quando revela que vai ficar íntima de Andy. Andy a lembra que ela tem que cair de ponta cabeça por ele primeiro,
mas ela diz a ele para calar a boca por causa de como seu corpo está bagunçado. Ela nunca experimentou nem mesmo um pouquinho de romance. Ela não tem ideia se apaixonou por ele ou não, mas ele é alguém que está disposta a lutar por seu lamentável amor até que ele esteja uma bagunça sangrenta. É por isso que ela não pode simplesmente abandoná-lo sem desistir de algo que pode dar a ele o azar necessário. Ela pede desculpas dramaticamente por não ter sido capaz de fazer mais para recompensá-lo, mas isso só faz Shen explodir em gargalhadas incontroláveis. O relacionamento é hilário para ele, especialmente porque eles se conheceram há um dia. Há uma dupla tão cômica que Shen acha que separar os dois seria uma ofensa capital. Em vez disso, Shen afirma chocantemente que terá os dois matem outro membro de sua equipe. Se o fizerem, ele dará uma boa palavra a ambos. Ele explica que em 3 dias na chamada do Lago B, um membro fará um movimento para investigar uma. Se eles encerrarem este membro que aparecer lá, então eles são dourados. Essa pessoa estará usando uma gravata vermelha e um emblema antes de sair. Ele os avisa que ainda haverá pessoas caçando-os ao longo do caminho. Ele espera que os dois consigam sobreviver de uma só vez para que possam se encontrar novamente na mesa redonda e sai. Fuko fica chocado por tê-los poupado, e Andy aponta que foi por causa de seu comportamento desviante. Ela disse a ele que estava falando sério sobre o que disse, mas Andy é um homem de honra impecável e diz a ela que não quer fazer as coisas dessa maneira. Foi completamente imprudente. Ele ordena que ela nunca mais faça uma façanha como essa, e ela concorda. A próxima parada deles é a Rússia, mas Fuko ressalta que ela não tem passaporte. Tudo bem, já que nosso herói maluco não confia no transporte público. O plano é dirigir em alta velocidade para Nagada. Em seguida, embarcarão em seu iate e o reservarão em um porto russo. Em seguida, trocarão para um avião a jato e irão para Rutski, onde ele contratará alguns de seus antigos companheiros de guerra para dar-lhes algum apoio de combate. Então eles mentirão e esperarão pelo alvo no lago e acabarão com eles. Ele está mais entusiasmado do que nunca por ir para a Rússia, onde há muita vodka. Ele fica feliz em saber que Fuko tem 18 anos, o que é a idade legal para beber lá. E nosso bruto protagonista promete que tomará uma bebida quando terminar. Olhamos para o passado, que nos leva a 1970. Encontre Andy em uma instalação de isolamento sindical. Uma jovem de cabelo rosa está em uma sala separada, onde há uma ampulheta no centro. Os dois podem se ver através do vidro, e Andy usa seu sangue para desejar feliz aniversário à jovem. De volta ao presente, vemos que uma garota de cabelo rosa está no espaço sideral e olha para um barco, parecendo satisfeita. Obtemos algumas dicas óbvias de que ela era a jovem do passado na Terra. Andy está bastante satisfeito com o navio envenenado e explica a Fuko que eles chegarão à Rússia em pouco tempo. Ele não consegue entender por que Fuko estava tão apavorada, então ela o lembra de que Shen disse que eles seriam caçados agressivamente durante todo o caminho até nosso local. O herói calmamente tenta persuadi-la a sair do esconderijo, mas ela prova que estava certa quando os alarmes começam a disparar e mísseis chovem do céu enquanto o caça-jatos lança com o ataque que Andy só deseja ter tempo de tomar uma bebida. Fuko não consegue acreditar como ele está calmo agora, mas ele aponta o péssimo tiro do atacante. Além disso, mesmo que seu barquinho seja explodido em pedaços, ele ressalta que eles podem simplesmente usar o azar dela para explodir para sair da situação. Fuko tenta explicar que seu azar não funciona apenas convenientemente assim, mas nosso protagonista brilhante explica que é tudo uma questão de como ela usa isso. Andy não está apenas cheio de bobagens enquanto prova seu ponto ao afirmar que sua habilidade de morto-vivo não é apenas sobre a prevenção da morte. Ele demonstra cortando seu próprio braço que, se ele quase cortar uma parte de seu corpo e fizer crescer de volta no lugar, isso se tornará uma arma. Seu punho de bala de peças destrói seu agressor, e Fuko se pergunta tolamente se isso significa que eles agora fazem parte da União. Andy a lembra de que Shen disse a eles que, para entrar na União, eles teriam que matar a pessoa com o emblema. Andy ressalta que os dois capangas do outro dia tinham marcas douradas, presumindo que seja o emblema usado pelos 10 membros no topo de suas cabeças. Atualmente, ele tem 3 pessoas em mente que provavelmente usam o emblema. Primeiro é o criador da indestrutível katana que ele roubou, chamado de Inquebrável. Em segundo lugar, o engenheiro que experimentou nele há 50 anos. Terceiro, a pessoa que o prendeu há 5.050 anos,
uma senhora capaz de criar barreiras invisíveis. Andy explica que a garota de cabelo rosa deseja enfiar a cabeça em sua barreira invisível, que é extremamente resistente. Ele destaca que, embora seja um morto-vivo, isso não o torna imbatível, e adverte que as coisas ficarão muito ruins se enfrentarem essa garota. Fuko não consegue acreditar que existe alguém que Andy não consiga vencer, e espera nunca encontrar a garota da barreira facial. O protagonista dispensador de sangue afirma que não se importa com quem estiver em seu caminho, eles farão o necessário para chegar ao lago e matar seu alvo. Ele proclama que nada os impedirá de atingir esse objetivo. Se o pior acontecer, podem confiar no azar dela. Fuko mais uma vez expressa sua preocupação de que não podem confiar apenas no azar dela, mas isso parece empolgar Andy. Ao retornar ao comando, Andy alerta Fuko sobre outro caça-jato que se aproxima e menciona que ela precisa entender as regras Unlu antes que as coisas fiquem mais perigosas. Ela teme que isso implique que ele planeja algo inadequado, mas Andy, confiante como sempre, assegura que tudo ficará bem. Fuko lembra-o de que qualquer comportamento inadequado não será tolerado, mas Andy está seguro de que tudo se resolverá. Enquanto atacam, a garota anterior aparece e exclama que um Jihad nunca muda. Ela lança um ataque poderoso da estação espacial, confiante de que Andy retornará para ela na Terra. A nave de Andy é destruída, e ele segue um rastro de bolhas até encontrar Fuko inconsciente. Ele realiza uma intervenção médica rápida, cortando as mãos para liberar os tocos das pernas presas sob os destroços. Fuko acorda, e Andy a instrui a levantar as mãos, aparentemente planejando se render. Fuko questiona sua decisão, mas Andy explica que está apenas ganhando tempo para um experimento. Ele espera descobrir se o azar dela pode ser controlado. Fuko argumenta que isso não é possível, pois é a fonte de todos os seus problemas. Andy ressalta que ela talvez não consiga controlar a vontade, insinuando um lado científico em sua personalidade. Andy tem uma hipótese intrigante, destacando que seus golpes de azar anteriores foram fenômenos que envolveram objetos ao seu redor. No entanto, ele distingue o relâmpago bom no corte de cabelo e o meteorito do beijo na bochecha, sugerindo que eram diferentes. Estes eram elementos distantes, forçados pelo azar dela. Ele especula que isso ocorreu devido ao grande valor pessoal que ela atribui a esses momentos. Embora a base material para esses golpes de azar seja similar às coisas que ela valoriza, muitos desses objetos não estavam nas proximidades. Portanto, para igualar o valor desses objetos significativos, materiais de valor semelhante precisaram ser retirados de longe. Fuko se sente constrangida com toda essa explicação, mas as coisas ficam ainda mais embaraçosas. Andy revela que, para seu experimento, encontrou uma fonte que ela certamente valoriza profundamente. Esse experimento resultará em um golpe de azar equivalente a esse valor. Fuko percebe que sua blusa está bagunçada, e Andy explica que precisou realizar a RCP, ressuscitação cardiopulmonar, para salvar sua vida passageira. Fuko fica chocada e espera que isso seja tudo o que ele fez. Infelizmente, Andy esclarece que ela ainda não estava acordando durante sua intervenção, deixando Fuko mais envergonhada. O oceano começa a inchar abaixo deles. Andy revela que o experimento envolveu reanimação boca a boca, e o azar de Fuko faz com que o tanque de óleo no oceano exploda. Andy usa seu movimento especial, chamado Crimson Crescent Moon, para eliminar instantaneamente o piloto. Ele explica que esse ataque é potencializado pelo reparo de seu braço. Fuko está preocupada com o braço de Andy, com a espada firmemente dentro dele, mas ele esclarece que a usa como uma bainha. O jato começa a mergulhar de nariz, mas Andy retoma o controle. Ele explica que o experimento foi bem sucedido, e agora eles precisam encontrar uma semente de azar semelhante ao tanque de óleo para entender o nível de contato adequado. Dessa forma, o azar dela não será apenas acidentes, mas um trunfo valioso para mudar o curso de uma luta. Fuko parece ter uma ponta de esperança nos olhos, mas ainda está cética, pensando que foi apenas uma coincidência. Ela alerta Andy de que confiar nela pode ser uma má ideia, mas a positividade dele permanece inabalável. Ele fica animado para buscar vodka, mudando o objetivo da viagem. Quando a sequência de autodestruição do jato é iniciada, Andy ejeta-los, aparentemente se divertindo com a situação, apesar da descoberta de que o jato foi roubado. Fuko sente a necessidade de mostrar a Andy que estão, atualmente, caindo do céu.
No entanto, Andy não demonstra preocupação, revelando uma técnica chamada aterrissagem de 5 pontos dos seus dias de mercenário. Ele realiza a queda de forma controlada, amortecendo-a primeiro com a planta dos pés ao lado das panturrilhas, seguido pela bunda e costas. Apesar dos sons de ossos quebrando, Andy considera a aterrissagem um sucesso. Andy alerta Fuko para ter cuidado com a cabeça, pois a marca deles pode estar por perto. Contudo, a visão do belo Lago B os faz esquecer dessas preocupações. Andy explica que o lago é o mais profundo, claro e antigo do mundo, tornando-o um local propício para não identificados se esconderem. Fuko admira a vista, revelando que ela sempre foi um pouco avessa à água, talvez devido ao seu toque fatal. A sugestão de Andy de fazer passeios turísticos anima Fuko, pois eles não precisam se preocupar com o sindicato, que opera em segredo. Enquanto Andy sai para rastrear seus antigos companheiros de guerra, Fuko expressa sua preocupação sobre a possibilidade de eles se juntarem aos 10 e se questiona quem terão que derrubar desta vez. Andy, sem hesitar, afirma que o alvo deles está morto de qualquer maneira e que ele os derrubará para tomar o lugar no dia 10. O plano permanece o mesmo. O clima sombrio preocupa Andy, então ele pergunta a Fuko sobre alguma comida que ela odeie. Ao descobrir que ela não gosta de wasabi, Andy menciona o amigo que está prestes a trazer, dono de um excelente restaurante. Ele a incentiva a experimentar a comida e aproveitar a estadia na Rússia. Fuko, porém, acha imprudentes as palavras de Andy, considerando a situação de seu corpo. No entanto, ela reflete sobre como sua vida teria sido diferente se não tivesse cruzado o caminho dele. Quando uma garota se aproxima, encantada com a japonesidade de Fuko, ela mostra seu uniforme de colegial inspirado em colegiais japonesas. Fuko, sem experiência no ensino médio, fica sem palavras, enquanto a garota animada revela sua paixão pela arte e instantaneamente identifica a pintura de Fuko feita com aquarelas. Fuko explica sua falta de experiência social e seu interesse ocasional pela arte. Fuko tenta explicar que não é muito habilidosa, mas a garota expressa um desejo genuíno de ter uma amiga e pede a Fuko para pintar também. Fuko hesita, mencionando que está esperando por alguém, e a garota imediatamente especula que deve ser o namorado de Fuko. Enquanto Fuko pensa em Andy, ela finalmente concorda em pintar. Mais tarde, a garota chama Fuko de pouca sorte e destaca que ela tem a palavra sorte escrita em seu boné. A garota pergunta se Fuko prefere coisas que mudam ou permanecem iguais, mas antes de Fuko responder, a garota explica que gosta de coisas que não mudam, que não são influenciadas por ninguém. Ela relaciona isso ao seu amor pela arte, pois através dela é possível capturar um mundo em constante mudança como um mundo que permanece o mesmo. Fuko, indecisa, decide que precisa refletir sobre isso. A garota é compreensiva e sugere que elas podem levar seu tempo para continuar se divertindo. À medida que as horas passam, Fuko finaliza sua pintura, mas hesita em mostrá-la à sua nova amiga. Fuko expressa a preocupação de que ela possa rir, pois adicionou muitos elementos. No entanto, a garota explica que a arte é sobre liberdade, não tendo certo ou errado. Fuko, tímida, mostra o quadro e a garota fica sem palavras ao notar o brilho ao redor da lua. Fuko explica que no espaço há apenas a lua e o sol, e ela achava que a lua parecia solitária. Assim, ela deu alguns amigos à lua. A garota fica maravilhada com a consideração de Fuko e as duas concordam sobre a solidão do céu noturno. Em seguida, Fuko revela que, por muito tempo, ela não conseguiu mudar e desejou morrer. Contudo, há 4 dias, ela conheceu um cara estranho que a ajudou a mudar, mesmo em meio ao caos explosivo. Fuko aprecia a oportunidade de desenhar com sua nova amiga e compartilha que gosta de ter alguém que a mude e que mude em geral. Nesse momento, a garota muda de personalidade, passando de alegre para uma expressão mais séria. Ela elogia as palavras adoráveis de Fuko, mas destaca quão ingênuas elas são. Apesar de serem ingênuas, essas palavras ressoam na garota de alguma maneira. Fuko está perplexa enquanto a garota está na água, ponderando se a idade pode finalmente estar afetando-a. Essa garota, claramente dotada de um poder incrível, flutua no lago. Ela se posiciona sobre a água, vestindo um terno, quando Andy aparece correndo do nada. Fuko busca respostas dele, mas Andy permanece em silêncio, lançando seu ataque Crimson Crescent Moon na garota.
Esta facilmente desvia do ataque e expressa alegria ao ver Andy, a quem chama de papai querido, observando que nada mudou. Andy, astuto como sempre, brinca sobre a maquiagem exagerada dela nos últimos dias, revelando que o nome dela é Gina. Ele destaca especificamente os pés de galinha dela, causando irritação nela. Andy realiza uma aterrissagem perfeita de 5 pontos, mas Fuko insiste que ele fale sério. Ela se pergunta se Gina é a garota problemática de cabelo rosa mencionada anteriormente, e Andy confirma que é a mesma garota que o prendeu há 50 anos. Gina, sem se preocupar, tira o chapéu e avisa ao quartel-general que brincará com seus amigos até que o exame termine. Gina utiliza sua habilidade incrivelmente poderosa de criar escadas e explica que seu chefe a informou sobre a intenção deles de matá-la, sugerindo que eles se juntem à organização. No entanto, ela avisa a Andy e Fuko que não será tão simples, e eles terão que enfrentá-la primeiro em outro lugar. Shen, entretanto, reflete sobre o prazer que teve lutando contra os mortos-vivos, enquanto seu discípulo chega para lembrá-lo. Agradeço por acompanhar a recapitulação. Inscreva-se e ative o sino de notificações para futuros vídeos. Até a próxima, pessoal!